Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de robótica. Meu nome é Igor e na aula passada a gente viu um pouco sobre o que eram shields e as extensões do Arduino que a gente fazia para poder controlar certas coisas com ele. E hoje a aula vai partir de alguns dos conceitos que a gente viu na aula passada. Mas toda aula minha eu começo com uma pergunta, tá? E a pergunta de hoje é: como é que a gente mede distância? Como é que faz para medir a distância? Lógico que você pode usar uma régua. No caso, isso aqui é um escalímetro, tá? A gente consegue medir a distância com a trena, a gente consegue medir a distância com algo que tenha uma medida pré-definida. Mas se eu dissesse para você que dá para medir a distância com o som, você acreditaria? Pois dá. A gente consegue medir a distância com uma das coisas que a gente viu na aula passada, que foi o sensor ultrassônico, que ele consegue medir a distância através da emissão de um pulso ultrassônico e ele consegue receber esse pulso e aí ele consegue saber a distância. Mas como é que isso funciona? Isso funciona através de uma coisa muito simples chamada velocidade do som. Por quê? Se você tem a velocidade, ela vai ser igual à distância sobre o tempo, certo? Então, se você sabe que a velocidade do som é 343 metros por segundo ou 1234,8 km por hora, e que é bem rápido, né? Você sabe a velocidade e você sabe o tempo que ele demorou para ir e voltar de um objeto, obviamente você vai ter a distância, porque a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, se você tem esse módulo ultrassônico aqui, que a gente viu lá na última aula, se você consegue já saber qual é a velocidade do som, se você já sabe desse dado, se você consegue, com o auxílio dele, calcular o tempo de ida e volta, você consegue calcular essa distância, certo? Tá, mas por que eu vou estar usando um sensor ultrassônico para calcular a distância e eu não vou estar utilizando uma régua? Eu não vou estar utilizando uma trena, eu não vou estar utilizando alguma coisa que seja mais simples de usar. Bem, porque em alguns casos você simplesmente não vai querer ter uma régua para medir ou para saber se você vai estar na distância correta. Como, por exemplo, no sensor de ré. Não faz sentido você ficar dentro do seu carro tentando ver de olho o que está lá atrás ou tentar ver se você consegue chegar perto do outro carro o suficiente sem bater. Você pode utilizar o seu sensor de ré. E ele funciona justamente com um pulso ultrassônico. Então o sensor ultrassônico vai estar mandando sinais de som e recebendo e ao mesmo tempo identificando qual a distância exata através da velocidade do som. Então, quando ele vai conseguir ter um objeto muito próximo, quando ele perceber que tem um objeto muito próximo, ele vai começar a emitir aquele efeito sonoro que tem geralmente dentro do carro, né? Aquelas pi, 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 e vai apitando e vai ficando cada vez mais agudo e mais rápido conforme você vai ficando perto de algum objeto. Isso funciona muito bem, certo? Mas para você ter uma ideia de como ele é, normalmente, ele é assim. Você pode ver que ele tem, no carro, são apenas aqueles pontinhos pretos atrás que vão estar emitindo o sinal, certo? E ele próprio recebe. Ele é um pouco diferente do que a gente trabalha, mas ele funciona da mesma forma, tá? E esse aqui, ele ainda tem na parte de dentro um informativo com um display que consegue dizer qual a distância exata. Ele consegue mostrar quantos metros de distância você está do objeto. E ele ainda coloca uma cor para poder alertar, certo? Então, no projeto de hoje, a gente vai tentar reproduzir algo bem parecido com isso aqui. Lógico que da forma com os materiais que a gente tem, mas a gente vai construir basicamente um sensor de ré sem o efeito sonoro, apenas com o efeito luminoso, tá? Então ele vai estar enviando o pulso ultrassônico e a gente vai estar medindo a distância e a gente vai escolher qual a distância que a gente quer para que ele vá acender os LEDs, tá certo? Então vamos lá para o Tinkercad ver como é que a gente consegue fazer isso. Então pessoal, chegando aqui no Tinkercad, eu construí duas versões para vocês para mostrar que existem tipos diferentes de ultrassônico, tá? Tem esse aqui que tem 3 pinos, tem esse aqui que tem 4 pinos. O
que eu vou construir o projeto físico de verdade vai ser esse aqui, certo? Que é com o HCSR04, que é o nome do sensor, tá? Então eu vou dar um zoom aqui nele para vocês verem um pouquinho melhor. Vocês podem ver aqui, ó, que ele vai ter um pino para o VCC, um pino para o GND, um vai ser o trigger e o outro vai ser o eco. Pelo VCC é por onde a minha energia entra, pelo GND é por onde a minha energia sai, certo? O trigger vai ser o que vai enviar o som e o eco vai ser o que vai receber o som, tá? E aqui eu coloquei 3 LEDs, um verde, coloquei um amarelo e coloquei um vermelho também, tá? Ou seja, quando ele estiver vendo uma distância muito grande, ele vai estar verde, porque vai estar uma distância segura. Quando ele estiver vendo uma distância média, ele vai acender o amarelo. E quando ele estiver vendo muito perto, ele vai acionar o vermelho, certo? Então, esses vão ser os componentes básicos que a gente vai usar. Para ligar os nossos LEDs, sempre a gente vai ter um resistorzinho, que é para ele não queimar, certo? Então, eu vou aqui fazer a simulação de como é que isso aqui funciona, tá? Então, deixa eu tirar um pouco aqui do zoom, para vocês poderem ver os dois. Quando eu clicar para iniciar a simulação, vocês vão ver que o tempo vai estar correndo aqui em cima. O tempo está correndo aqui, ó. Ele está bem devagar, está passando quase décimos de segundo, não chegou em nem um segundo ainda. Mas vai dar para vocês ver que já tem um que está aceso aqui e outro que não. Então, quando eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele está numa distância bem próxima, certo? Por isso que ele está com os 3 acesos. Se eu afastar para uma distância maior, depois de um certo tempo esses LEDs aqui vão apagar. Já apagou o vermelho, apagou o amarelo, está só o verde aceso, certo? E assim, conforme eu vou aproximando, ele vai acendendo esses LEDs. Pode notar aqui que acendeu o amarelo. Quando eu colocar a distância mais perto, vocês vão ver que vai acender o vermelho também, certo? Então, isso aqui aconteceu em menos de um segundo no tempo do programa que ele está simulando. E ele conseguiu responder bem, mesmo com um pouco de lag, né? Mesmo com um pouco de delay para processar. Então, você pode ver que é bem rápida a resposta dele. Da mesma forma como se eu tivesse um sensor de ré no meu carro, eu quero que ele me avise de uma forma bem rápida, que é para eu poder não bater no carro que está atrás de mim quando eu estiver indo estacionar, certo? Então, como é que isso aqui funciona? Vamos dar uma olhada aqui um pouco no código dele, certo? Eu coloquei aqui, para poder fazer esse projeto, eu tive que calcular a distância exata, eu tive que limpar aqui o meu trigger e o eco, tá certo? Dentro do programa vocês vão poder ver isso aí bem direitinho, tá bom? Eu vou estar utilizando o sensor de 4 pinos, certo? E nele eu estou utilizando uma parte aqui chamada Serial Begin, tá? Esse Serial Begin é onde eu consigo ver a distância que ele está medindo assim que eu estou executando o código. Então, se eu iniciar aqui a simulação, ele vai estar com a distância aqui predefinida. E vocês vão ver que ele vai estar modificando essa distância aqui embaixo. Você vê quando eu mudo ali, ele vai estar medindo e eu vou poder comparar isso com a distância que ele está vendo realmente também. Então eu consigo ver se a distância que ele está lendo pelo sensor, pelo programa, é igual a distância que eu coloquei para ele ler também. Então a gente consegue ver isso através do monitor serial, tá? E a gente usa esse comando chamado serial.begin, com S maiúsculo, 9600. Então ele vai ficar rodando e ele vai ficar recebendo esses dados conforme eu vou estar lendo. Então, estou mexendo aqui nesse primeiro, que ele está medindo em inches. Então aqui ele está medindo 60.9 inches e no meu programa ele está recebendo 60 inches. Então está bem próximo à leitura, está extremamente correta. O programa nessa parte aqui tem uma certa variação, tá? E vamos lá. Eu coloquei para o meu pino 2
meu pino 3 e meu pino 4 serem saídas de energia. Então eles são output. O que significa isso? Que os meus LEDs, eu coloquei eles aqui, ó, como vocês podem ver, os meus LEDs estão nas portas 2, 3 e 4 respectivamente. Então está saindo para o meu LED verde, para o meu LED amarelo e o meu LED vermelho, está saindo energia, por isso que a porta número 2, 3 e 4 são output. Então elas vão receber energia do Arduino, o Arduino vai enviar energia para elas. Tá certo? Aqui eu coloquei também para a distância máxima dele ser lida ser 350 centímetros, tá certo? Então aqui eu vou conseguir fazer a leitura do ultrassônico. Eu vou estar recebendo o trigger e o eco. E eu vou estar printando no meu serial, eu vou estar escrevendo no meu serial o valor em centímetros. E eu vou estar escrevendo o valor em inches, que é polegadas, tá certo? E vale lembrar que para calcular em polegadas, o valor de polegadas é simplesmente a gente dividir a quantidade de centímetros por 2,54. Se eu estivesse calculando em polegadas, eu multiplicaria o valor de polegadas por 2,54 e ia ter o valor de centímetros também, certo? E aí como é que foi que eu fiz para ele poder acender esses LEDs na sequência certa, conforme eu queria? Eu disse que se a quantidade de centímetros, o valor em centímetros, for maior que a distância que eu tinha colocado, que seria 350 centímetros, se ele estivesse vendo mais que 350 centímetros, ele ia apagar todos os LEDs. Então todos os LEDs estariam apagados, porque estaria fora do alcance do meu sensor. E aí eu disse aqui embaixo, se, if, que é se a minha distância em centímetros for menor, se a minha distância que eu estou medindo for menor do que eu estou avaliando, e se a minha distância em centímetros for maior que a minha distância máxima menos 100, ou seja, se ele está na parte superior, ele está acima de, ele está em 350, e se ele tiver um 350 menos 100, ou seja, entre 350 e 250, eu vou acender a minha porta 2. Eu vou enviar minha energia para a minha porta 2. E o que está ligado na minha porta 2 é o meu LED verde. Então ele vai acender o meu LED verde e vai deixar os outros dois aqui apagados. A mesma coisa eu vou fazer para quando ele estiver na região do meio. Ou seja, quando ele estiver entre 250 e 100 centímetros. Então ele vai conseguir medir essa distância aqui. E aí o que é que eu vou fazer agora? Se ele estiver nessa distância, se ele estiver entre 250 e se ele estiver entre 100, eu vou acender a minha porta 2 e eu vou acender a minha porta 3. Ou seja, o meu LED verde e o meu LED amarelo vão ficar acesos. Já aqui, se ele estiver muito próximo, ou seja, se ele estiver entre 100 e 50 centímetros próximos do meu ultrassônico, ele vai acender os 3 LEDs com um sinal de alerta, certo? E se ele estiver numa distância ainda menor que isso, ele também identifica e ele permanece com os 3 acesos. E cada vez que ele vai fazer isso, essa checagem demora apenas 100 milissegundos. Então ele vai checar isso e vai esperar 100 milissegundos e vai voltar a rechecar de novo. Por isso que daquela vez que a gente estava testando, simulando, ele conseguiu ver e acender os LEDs no tempo bem certo. Tá? Então, para a gente conseguir fazer essa montagem, eu vou precisar de um ultrassônico, 3 LEDs, 3 resistores e alguns fios jumper para poder montar. E aí eu vou montar a parte física dele e vocês vão ver como é que vai ficar legal isso aí. A gente vai se ver já já. Fiz aqui a montagem do projeto, pessoal. Vocês podem notar que eu já tenho um ultrassônico aqui, que já está funcionando, os LEDs também. Se eu afastar um pouquinho, vocês vão ver que os 3 estão apagados, certo? À medida que eu aproximo ele já vai começar a perceber a distância que está aqui.
entre mim e a câmera. Se eu for aproximando mais um pouquinho, ele vai acender o amarelo. E se eu aproximar mais ainda, ele vai acender o vermelho. Então tá aí completamente funcional. Eu só fiz pegar o código que eu usei no Tinkercad e coloquei dentro do meu Arduino, que tá aqui. Tá ligado na tomada. Então, tudo ali que eu montei no virtual, eu consegui fazer funcionar de verdade. Então, se vocês conseguirem ver esse projeto online, se vocês conseguirem fazer ele online e entenderem como ele está funcionando, provavelmente, quando a gente vier dentro de sala de aula, você vai conseguir fazer esse projeto funcionar também, tá? Obrigado e até já! É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Hoje a gente viu como fazer um sensor de ré com um sinal luminoso, certo? E se você tiver interesse em ver como é que ele funciona mesmo aí no seu computador ou no seu celular, você pode acessar esse link aí que é o bit.ly/aula ultrassônico, que você vai ter acesso ao material que eu estava trabalhando aqui, ao mesmo programa que eu trabalhei dentro do Tinkercad. Você vai ter acesso aos códigos, você vai ter acesso ao Arduino Online, certo? Então você vai poder ver o que eu fiz, você vai poder editar, você vai poder trabalhar mais a fundo e entender um pouco melhor tudo aquilo que eu falei dentro dessa aula. Eu recomendo que você assista essa aula novamente quando tiver com esse link aberto, para você poder acompanhar bem direitinho, tá? E qualquer dúvida, é só você entrar em contato com a gente lá no dúvida@madebyrobotica.com.br, que qualquer um dos nossos professores vai lhe responder, tá certo? Inclusive eu. Então, se tiver dúvida, fala com a gente. E por hoje é só. Até a próxima. É robótica, é Made by.